my life. Ow! You've hurt me. Conheça agora alguns dos principais pré-candidatos e aspirantes à presidência da República Federativa do Brasil em 2018. José Aldo Rebelo Figueiredo. O jornalista é natural de Viçosa, no estado do Alagoas, filiado ao Partido Socialista Brasileiro, que ainda não definiu seu pré-candidato. Possui base política em São Paulo. Lutou na Ação Popular contra a ditadura, filiou-se ao Partido Comunista do Brasil em 1977. Foi secretário-geral e presidente da União Nacional dos Estudantes, lançou-se candidato a deputado federal pelo PMDB em 1982. Posiciona-se como nacional esquerdista. Foi vereador de São Paulo, deputado federal por 6 mandatos, ministro-chefe da Secretaria de Coordenação Política e Relações Institucionais do governo Lula, presidente da Câmara dos Deputados por 2 anos, ministro do Esporte e da Defesa nos 2 mandatos do governo Dilma Rousseff. Está na política há 30 anos. Auxiliou na elaboração da Lei Orgânica Paulistana. 4 de seus projetos foram transformados em lei na Câmara Federal. Entrou com processo contra Milor Fernandes, quando o escritor declarou que um de seus projetos de lei, que abolia estrangeirismos na língua portuguesa, era uma idioletice. Álvaro Fernandes Dias, o radialista e historiador natural de Quatá, no interior de São Paulo, é candidato pelo Podemos. Sua base política está no estado do Paraná. Entrou na política durante a ditadura militar, após se filiar ao MDB em Londrina. Se posiciona como direita. Foi vereador de Londrina e deputado estadual do Paraná durante a ditadura militar pelo MDB. Foi governador do Paraná e tem 4 mandatos como senador da República. Está na política há 52 anos. É autor da proposta de emenda constitucional 10 de 2013, que pede o fim do fórum privilegiado. Foi citado como um dos participantes no escândalo da farra das passagens no Senado em 2009. Arthur Virgílio Neto. O jurista e diplomata natural de Manaus, no estado do Amazonas, é filiado ao Partido da Social Democracia Brasileira, que ainda não definiu seu pré-candidato. Possui base política no estado do Amazonas. Foi militante do Partido Comunista Brasileiro na juventude. Filiou-se posteriormente ao PMDB e ao PSB, e é cofundador do partido que se coliga atualmente. Possui posicionamento indefinido. É prefeito de Manaus pela 2ª vez. Possui 2 mandatos como deputado federal pelo Amazonas, 1 como senador. Secretário-geral da presidência do governo de Fernando Henrique Cardoso. Está na política há 40 anos. Foi um dos protagonistas pela derrubada da CPMF. Luiz Roberto de Albuquerque. Conhecido como Beto Albuquerque, o advogado é natural de Passo Fundo, no Rio Grande do Sul. É filiado ao Partido Socialista Brasileiro, que ainda não definiu seu candidato. Possui base política no estado do Rio Grande do Sul. Presidiu o Diretório Acadêmico América Latina Livre e o Diretório Central dos Estudantes da Universidade de Passo Fundo. Dirigiu a Associação Passofundense de Defesa do Consumidor e a Juventude Franciscana no estado. Foi membro fundador do Movimento de Justiça e Direitos Humanos na região de Passo Fundo. Se posiciona como centro-esquerdista. Possui 2 mandatos como deputado estadual do Rio Grande do Sul, 4 mandatos consecutivos como deputado federal pelo estado. Integrou o parlamento do Mercosul como membro titular. Foi vice-líder de governo na Câmara dos Deputados durante os 8 anos do governo Lula. Está na política há 30 anos. Possui 3 projetos sancionados na Câmara. Foi candidato derrotado à vice-presidência na aliança com Marina Silva em 2014, após a morte de Eduardo Campos. Ciro Ferreira Gomes. O advogado, professor universitário, escritor e comentarista esportivo é natural de Pindamonhangaba, no interior de São Paulo. Filiado ao Partido Democrático Trabalhista e se encontra na situação de pré-candidato. Possui base política no estado do Ceará. Concorreu nas eleições da UNE em 1979. Foi procurador do município de Sobral, no Ceará, apontado pelo pai e prefeito eleito da cidade, José Euclides Ferreira Gomes, em 77, filiado ao Arena. Foi filiado historicamente ao PDS, PMDB, PSDB, PDT e PROS. Atualmente se define como esquerdista. Foi deputado estadual do Ceará, prefeito de Fortaleza e governador do Ceará, ministro da Fazenda do governo de Itamar Franco, ministro da Integração Nacional no governo Lula.
deputado federal pelo estado do Ceará, secretário de saúde do estado do Ceará. Está na política há 41 anos. Implantou o primeiro IPTU progressivo no Brasil. Defendeu a prorrogação da CPMF. Posicionou-se contra o impeachment de Fernando Henrique Cardoso e Dilma. Defendeu a intervenção militar no Rio de Janeiro neste ano. Responde a 80 processos por danos morais movidos por Eunício de Oliveira, Fernando Collor, Eduardo Cunha, João Dória e Jair Bolsonaro, o último ex-aliado político. Cristóvão Ricardo Cavalcante Buarque. O engenheiro mecânico, economista, educador e professor universitário é natural de Recife, no Pernambuco. É filiado ao Partido Popular Socialista, se encontra na situação de candidato, com base política no Distrito Federal. Foi militante da Ação Popular durante a ditadura militar e perseguido se autoexilou na França. Trabalhou para o Banco Interamericano de Desenvolvimento em Honduras, Equador e nos Estados Unidos. Professor da Universidade de Brasília desde 1979. Foi o primeiro reitor da universidade após o regime militar. Se posiciona como centro-esquerdista. Foi governador do Distrito Federal, senador da República por 2 mandatos consecutivos e ministro da Educação no governo Lula. Está na política há 23 anos. É o criador do Bolsa Escola. Presidiu o Conselho da Universidade para a Paz da ONU e participou da Comissão Presidencial para a Alimentação. É membro do Instituto da Unesco de Aprendizagem ao Longo da Vida, membro do Conselho Consultivo do Relatório de Desenvolvimento Humano, vice-presidente do Conselho da Universidade das Nações Unidas, membro da Academia Real de Ciências, Letras e Belas Artes da Bélgica e membro conselheiro do Clube de Roma. Votou a favor do impeachment de Dilma Rousseff e da reforma trabalhista. Fernando Afonso Collor de Mello. O economista é natural do Rio de Janeiro, filiado ao Partido Trabalhista Cristão e se encontra na situação de pré-candidato. Tem base política no estado de Alagoas. É filho do governador de Alagoas, Arnon de Mello, neto do ministro do Trabalho, Indústria e Comércio do Getúlio, Lindolfo Collor, primo do atual ministro do Supremo Tribunal Federal, Marco Aurélio de Mello. Dirigiu o periódico Gazeta de Alagoas, da própria família, e foi presidente do Centro Esportivo Alagoano. Iniciou sua carreira filiado ao Arena, passando por PSD, PMDB, PRN, PRTB, PTB e PTC. Se posiciona como nacional liberalista. Foi prefeito de Maceió pelo Arena, deputado federal, governador de Alagoas, presidente do Brasil, senador da República por 2 mandatos. Está na política há 39 anos. Como ações se destacam Plano Collor 2, Plano Marcílio, privatizações, confisco das poupanças, inauguração do Mercosul, Programa de Erradicação do Sarampo, Programa Minha Gente Meu Povo, esses 2 últimos reconhecidos como de excelência pela Unesco. Sofreu impeachment no cargo de presidente do Brasil em 1992, após ser condenado por crime de responsabilidade no esquema PC Farias. É um dos 47 políticos investigados no inquérito sobre a Lava Jato e réu no Supremo Tribunal Federal pelos crimes de corrupção passiva, lavagem de dinheiro e comando de organização criminosa. Acusado pela Polícia Federal de peculato, responde a 6 inquéritos relacionados ao esquema de corrupção da Petrobras. Geraldo José Rodrigues Alckmin Filho. O médico é natural de Pindamonhangaba, no estado de São Paulo, filiado ao Partido da Social Democracia Brasileira, que ainda não definiu seu pré-candidato. Filiou-se ao antigo MDB aos 19 anos de idade, quando ainda estava no 1º ano da Faculdade de Medicina. Iniciou a carreira política elegendo-se vereador no município paulista de Pindamonhangaba em 1972. É sobrinho de José Geraldo Rodrigues de Alckmin, ministro do Supremo Tribunal Federal nomeado durante a ditadura militar. Posiciona-se como direita. Foi vereador, presidente da Câmara e prefeito de Pindamonhangaba. Deputado estadual de São Paulo, deputado federal em 1982, fundador do partido, presidente do Programa Estadual de Desestatização do governo Covas, em São Paulo. Empossado governador do estado de São Paulo após falecimento de Mário Covas em 2001. Foi reeleito em 2002 e seguiu governador em 2006. Secretário estadual de Desenvolvimento do governo Serra em 2009 e 2010. Venceu as 2 últimas eleições para governador do estado de São Paulo e segue governador pela 4ª vez, completando 24 anos de hegemonia do Partido da Social Democracia Brasileira no estado de São Paulo. Está na política há 46 anos. É autor do projeto que gerou o Código de Defesa do Consumidor, relator da Lei de Benefícios da Previdência Social, autor de um dos projetos que se converteram na Lei Orgânica de Assistência Social,
Relator do projeto de lei que facilita e disciplina a doação de órgãos para transplantes. É acusado como um dos participantes do esquema de superfaturamento das merendas escolares do Estado e mais 22 prefeituras do Estado de São Paulo. Acusado de envolvimento no chamado escândalo da Sabesp, como favorecimento de 13 empresas no escopo do programa de redução de perdas meio à crise no sistema Cantareira. Sob o seu governo decaem também gastos públicos de quase 16 mil assinaturas da Folha, Estadão e Veja, utilizando verbas da Secretaria de Educação do Estado. Fraudes em licitações de trens e metrôs, pagamento de propina, superfaturamento de obras e subcontratação de empresas derrotadas em concorrências no escândalo conhecido como Propinoduto Tucano. Irregularidades e distorções nos contratos de concessão das rodovias de São Paulo, gerando preços exorbitantes na cobrança dos pedágios e permitindo às concessionárias o direito de estenderem concessões com base nas novas taxas. Fechamento de pelo menos 27 contratos entre a Delta Construtora e empresas e órgãos públicos do governo do Estado de São Paulo. Caso Rodoanel 1 sobre pagamento de propina. Caso Rodoanel 2 sobre o acidente com vigas de um viaduto na rodovia Regis Bittencourt, superfaturamento e alteração de métodos construtivos para acelerar a inauguração da obra, visando a campanha eleitoral de José Serra. CPI da Eletropaulo aponta irregularidades na privatização ao grupo Light Gás, utilizando recursos do BNDES. Superfaturamento e fraudes em licitações para a construção de casas em 23 municípios paulistas, denunciados pela Operação Pomar da Polícia Federal. Esquema de favorecimento da Nossa Caixa, banco estadual na época e terceiro maior banco público do país, para a distribuição de verbas públicas para deputados ligados à base aliada do governo Alckmin. Gasto de cerca de 5,5 milhões no aeroporto fantasma de Itanhaém. Citado na Operação Lava Jato como potencial receptor de propinas do grupo Odebrecht. Além disso, é acusado de nepotismo durante sua gestão na prefeitura de Pindamonhangaba, por ter nomeado seu pai como chefe de seu gabinete. Guilherme Castro Boulos. O professor natural de São Paulo é filiado ao Partido Socialismo e Liberdade, que se encontra na situação de pré-candidato. Ingressou no Movimento dos Trabalhadores Sem Teto em 2002. Participou do programa de debate televisivo Havana Connection. Colunista semanal do site do jornal Folha de São Paulo por 3 anos. Se posiciona como esquerda socialista. Não possui mandatos na política. É membro da coordenação nacional do Movimento dos Trabalhadores Sem Teto. O candidato afirma que já foi preso diversas vezes e que sofre diversos processos judiciais. Henrique de Campos Meireles. O engenheiro civil executivo e banqueiro nacional de Anápolis, no estado de Goiás, filiado ao Partido Social Democrático, se encontra como candidato. Sua base política é no estado de Goiás. É filho de Egésipo dos Campos Meireles, interventor federal interino no estado de Goiás durante a ditadura de Vargas. Neto do prefeito de Anápolis. Foi presidente do Bank Boston no Brasil por 12 anos e presidente mundial por 4 anos. Foi um dos mais populares membros da corte de Bill Clinton. Se posiciona como centro-direita. Foi deputado federal pelo estado de Goiás. Presidiu o Banco Central do Brasil durante os 8 anos do governo Lula. Atual ministro da Fazenda e Previdência Social no governo Temer. Está na política há 19 anos. No Brasil, 16 anos. A atuação de Meireles no Banco Central são atribuídas à estabilidade e à defesa do país durante a crise internacional de 2009. Foi eleito o melhor banqueiro das Américas pela revista londrina The Banker. José Maria de Almeida. Mais conhecido como Zé Maria, o metalúrgico é natural de Santa Albertina, no interior de São Paulo. É filiado ao Partido Socialista dos Trabalhadores Unificado. Se encontra na situação de candidato com base política em São Paulo. Era próximo ao grupo trotskista Liga Operária e foi convidado a distribuir o boletim Faísca para o 1º de maio de 77. Foi preso junto com outros ativistas na sua primeira panfletagem. Ficou 30 dias na cadeia e a campanha pela libertação motivou as primeiras passeatas dos estudantes contra a ditadura após o AI-5. É uma das lideranças da onda de greves no ABC Paulista em 78, um dos principais dirigentes sindicais em Santo André, fundador do Partido dos Trabalhadores e da Central Única de Trabalhadores em 1980. Foi expulso do Partido dos Trabalhadores junto com a Convergência Socialista em 1992 e fundou o PSTU 2 anos mais tarde. Em 2004 virou um dos principais dirigentes da Marcha do Com Lutas contra as reformas de Lula e o Fundo Monetário Internacional. Se posiciona como extrema esquerda, não possui mandatos na política. Em 2006 lançou com o PSTU, junto ao PSOL e ao PCB, a Frente de Esquerda, apoiando a candidatura de Heloísa Helena para a presidência da República. José Maria Eimael. O advogado, filósofo e empresário natural de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, membro do Partido Social Democrata Cristão, se encontra na situação de candidato com base política em São Paulo.
Filiou-se ao PDC em 1962, militando na Juventude Democrata Cristã, até o partido ser extinto pelo Ato Institucional número 2 em 1965 durante a ditadura. Se posiciona como direita conservadora. Possui 2 mandatos como deputado federal, está na política há 38 anos. Foram aprovadas 145 propostas na Câmara, entre elas o aviso prévio de 30 dias para todos os trabalhadores, jornada semanal de 44 horas, direito do trabalhador ao lazer, proibição da existência de tributo com efeito de confisco, obrigatoriedade de contribuintes em igual situação ter o mesmo tratamento tributário, admissibilidade de mandato de segurança também contra atos de qualquer pessoa jurídica no exercício de funções públicas, possibilidade de o ICMS ser menor para produtos mais necessários como de cesta básica, artigo 180 da Constituição Federal, que obriga a União, os estados e os municípios a apoiar e incentivar o turismo como fator de desenvolvimento econômico e social. Artigo 17 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, que estabelece que sempre que um funcionário público receber remuneração ou proventos de aposentadoria superiores aos limites constitucionais, esses valores devem ser imediatamente rebaixados para aqueles limites, não cabendo nesse caso invocação de direito adquirido. Obrigatoriedade da União, Estados e Municípios publicarem até o dia 30 de cada mês os valores que arrecadaram ou receberam no mês anterior, possibilitando assim o controle da sociedade sobre as receitas públicas. Dever dos filhos adultos de cuidar de seus pais na velhice, carência ou enfermidade. Ainda na Assembleia Nacional Constituinte, foi o autor do pronunciamento defendendo a manutenção do nome de Deus no preâmbulo da Constituição Federal, opondo-se a uma proposta de remoção do nome. Emael é citado na Operação Lava Jato por delatores da construtora Odebrecht pelo recebimento de R$50 mil como caixa 2 de campanha em 2010. Jair Messias Bolsonaro. O militar reformado natural de Campinas, no interior de São Paulo, é filiado ao Partido Social Liberal e se encontra na situação de pré-candidato com base política no Rio de Janeiro. Iniciou sua carreira pública em 86 como capitão do Exército, ao ser preso por 15 dias e sofrer com reações de oficiais de carreira após publicar na revista Veja um artigo intitulado "O salário está baixo", relativizando o desligamento de dezenas de cadetes da AMAN aos baixos salários pagos à categoria, e não aos desvios de conduta como queriam deixar transparecer a cúpula do Exército. Um ano depois denunciaria a mesma Veja detalhes sobre a Operação Beco Sem Saída, que bombardearia banheiros de quartéis e a principal adutora do rio Guandu, que abastece a água da cidade, em defesa do melhor soldo para militares. Se posiciona como extrema-direita. Foi vereador do Rio de Janeiro, 5 mandatos como deputado federal pelo Rio de Janeiro, está na política há 30 anos. Não possui nenhuma proposta de lei aprovada. A Polícia Federal, após a absolvição de Bolsonaro no caso da Beco Sem Saída, desmentiu o laudo da Polícia do Exército, afirmando que o croquis apresentado com o plano de bombardeio da adutora do Guandu continha a caligrafia do próprio Bolsonaro. Foi denunciado por usar a cota parlamentar para pagar viagens pelo país em que se apresenta como pré-candidato à presidência em 2018. O nome de Bolsonaro aparece como receptor de R$200 mil da empresa JBS para a Caixa 2 de sua campanha em 2014. De 2010 a 2014, o patrimônio do deputado cresceu mais de 150%, segundo a declaração registrada no TSE. Bolsonaro parabenizou o deputado Eduardo Cunha pela forma como conduziu o processo de impeachment de Dilma Rousseff e usou seu discurso de voto em favor do impedimento para homenagear Carlos Alberto Brilhante Ustra, o primeiro militar a ser reconhecido pela justiça como um dos torturadores durante a ditadura militar. Foi condenado em primeira instância por danos morais em 2015 pelo STF, após afirmar que não estupraria a deputada Maria do Rosário porque ela não merece. Foi obrigado pelo Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro a pagar uma multa de R$150 mil por dano moral coletivo devido a declarações dadas pelo parlamentar em 2011 ao programa CQC, quando afirmou que não corre o risco de ter um filho homossexual porque seus filhos têm uma boa educação. Ao candidato são atribuídas outras diversas queixas de grupos anti-tortura, defensores da diversidade sexual, dos direitos humanos e direitos sociais de negros, indígenas e grupos internacionais que o acusam de racismo e xenofobia contra imigrantes. João Dionísio Filgueira Barreto Amoedo. O engenheiro administrador de empresas e economista é natural do Rio de Janeiro, se encontra afiliado ao Partido Novo, onde é pré-candidato com base política no Rio de Janeiro. Atualmente membro do Conselho de Administração da João Fortes, sócio do Instituto de Estudos de Política Econômica Casa das Garças e colunista do jornal Folha de São Paulo. Foi convidado para trabalhar no banco BBA Creditansalti Sociedade Anônima, onde mais tarde se tornaria diretor executivo.
assumiu a gestão da financeira do banco, a Fináustria, adquirindo 23% das ações de uma empresa em déficit e a vendendo pelo quádruplo do preço 4 anos depois, com lucro. Assumiu a vice-presidência do Unibanco e foi eleito membro do Conselho de Administração do Itaú BBA. Foi um dos fundadores do Partido Novo. Posiciona-se como centro-esquerda liberal. Não possui mandatos na política. José Levi Fidelix da Cruz. O jornalista e publicitário é natural de Mutum, Minas Gerais, filiado ao Partido Renovador Trabalhista Brasileiro, onde se encontra pré-candidato com base política em São Paulo. Formou-se em jornalismo pela Universidade Federal Fluminense. Atuou como assessor de comunicação a convite do governo federal durante a gestão do presidente Geisel. Foi um dos fundadores da revista empresarial Governo e Empresa e também da revista política O Poder. Fundou a revista Interface, que foi a primeira revista especializada em informática no Brasil. Se posiciona como de direita, não possui mandatos políticos. Fidelix foi acusado de proferir discurso de ódio a homossexuais durante o debate de presidenciáveis em 2014, ao afirmar que aparelho escritor não o reproduz. Luciano Grostein Huck. O apresentador de TV, ator e dublador natural de São Paulo, capital, agora reluta em se candidatar para a presidência pelo Partido da Social Democracia Brasileira. Formou-se na Faculdade de Direito da USP, foi estagiário da W Brasil de Washington Oliveto. Trabalhou nas agências de publicidade DM9 e Talent. Na 89 FM foi diretor de redação da revista Playboy. Foi colunista do Jornal da Tarde, locutor da Rádio Jovem Pan, apresentador do programa H da TV Bandeirantes. Desde 2000, apresenta o Caldeirão do Hulk na TV Globo, onde promove ações sociais patrocinadas por diversas empresas com participantes que cumprem tarefas no regime de gincana. Ainda é diretor-presidente do Instituto Criar de TV, Cinema e Novas Mídias, ONG que tem como missão promover o desenvolvimento profissional, social e pessoal de jovens por meio do audiovisual. Não possui mandatos na política. Huck foi alvo de ação civil pública movida pelo município de Angra dos Reis por supostos danos ambientais e construções irregulares em sua casa de veraneio e acabou sendo beneficiado por uma alteração da área de preservação ambiental ao ser defendido pelo escritório da advogada Adriana Anselmo, à época primeira-dama do estado e esposa do então governador Sérgio Cabral Filho. O imóvel acabou vendido para os irmãos Wesley e Joesley Batista, donos da JBS, empresa investigada em 5 operações da Polícia Federal. Huck também teria desistido da candidatura após vir a público a denúncia de que 85% de um jatinho particular seu teria sido financiado com recurso do BNDES. Luiz Inácio Lula da Silva. O metalúrgico é natural de Caetés, no interior de Pernambuco. Na época, o distrito pertencia a Garanhuns. É fundador e filiado ao Partido dos Trabalhadores e se encontra na situação de pré-candidato com base política no estado de São Paulo. Filiou-se ao Sindicato de Metalúrgicos de São Bernardo do Campo e Diadema em 1968, sendo eleito como suplente para a diretoria, primeiro secretário, designado como diretor de Previdência Social e FGTS e finalmente eleito presidente do sindicato em 1975. Reeleito em 78, liderou a greve dos metalúrgicos da região do ABC entre o final dos anos 70 e início dos anos 80. Pela liderança, foi preso, cassado como dirigente sindical e processado com base na Lei de Segurança Nacional. Durante o movimento grevista, fundou, junto a intelectuais, o Partido dos Trabalhadores, do qual foi o primeiro presidente. Se posiciona como esquerdista. Foi deputado federal pelo PT, 2 mandatos como presidente da República, nomeado ministro-chefe da Casa Civil no governo Dilma Rousseff com posse vetada pelo Supremo Tribunal Federal. Possui 32 anos de política. Participou da elaboração da Constituinte de 88. Em seus 8 anos de governo, fez maciça campanha pela aprovação de sistemas sociais como Bolsa Família, Bolsa Escola, Programa Luz para Todos, Fome Zero, Minha Casa Minha Vida, facilitação no financiamento de crédito para empreendedores e redução de impostos. Impulsionou a economia, a recuperação de renda e expansão de crédito no país, liquidou a dívida externa e gerou superávit nos cofres do Banco Central. Em seu governo, o país alcançou o grau de investimento, apontado pela agência americana Standard & Poor's. No Fórum Econômico Mundial de 2010, realizado em Davos, na Suíça, recebeu a premiação inédita de Estadista Global, pela sua atuação no meio ambiente, na erradicação da pobreza, na redistribuição de renda e nas ações em outros setores com a finalidade de melhorar a condição mundial. No mesmo ano, foi condecorado pela Organização das Nações Unidas como o campeão mundial na luta contra a fome e a desnutrição infantil.
O Tribunal Superior Eleitoral condenou o candidato Lula ao pagamento de uma multa de R$900 mil por prática de propaganda eleitoral antecipada em 2016. Lula é réu em 5 ações penais, 3 das quais estão no âmbito da Operação Lava Jato. Em janeiro de 2016, o Ministério Público de São Paulo considerou ter obtido indícios suficientes para denunciar o ex-presidente Lula pelo crime de lavagem de dinheiro no caso da negociação de um triplex no Guarujá. Em julho de 2016, foi denunciado pelo Ministério Público Federal de Brasília por obstrução à justiça na Lava Jato. Em 2017, o juiz Sérgio Moro sentenciou Lula a 9 anos e 6 meses de prisão pelos crimes de corrupção passiva e lavagem de dinheiro, incluindo o recebimento de propina da OAS Empreendimentos no valor de mais de R$2 milhões. Foi o primeiro presidente do Brasil condenado criminalmente desde a promulgação da Constituição de 88. Em segunda instância, em janeiro de 2018, a pena do candidato aumentou para 12 anos e 1 mês de prisão. Manuela Pinto Vieira Dávila. A jornalista é natural de Porto Alegre, filiada ao Partido Comunista do Brasil, na situação de pré-candidata à presidência com base política no Rio Grande do Sul. Iniciou no movimento estudantil em 1999 e no mesmo ano filiou-se à União da Juventude Socialista. Filiou-se ao Partido Comunista no ano de 2001. De 2001 a 2013 integrou a vice-presidência sul da União Nacional dos Estudantes. Se posiciona politicamente como esquerdista. Foi vereadora de Porto Alegre, deputada federal pelo Rio Grande do Sul, deputada estadual pelo Rio Grande do Sul. Possui 19 anos de política. Como vereadora de Porto Alegre, é autora da lei que regulamenta a meia entrada para estudantes. Relatou na Câmara Federal o Estatuto da Juventude, de Direitos e Deveres aos Jovens Brasileiros. Presidiu a Comissão de Direitos Humanos e Minorias da Câmara dos Deputados. Em 2013, foi escolhida como a líder de seu partido na Câmara dos Deputados. Maria Osmarina Marina Silva Vaz de Lima. A historiadora, professora, psicopedagoga e ambientalista natural de Rio Branco, no Acre. Filiada à Rede Sustentabilidade na situação de pré-candidata à presidência com base política no estado do Acre. Iniciou sua carreira política em 1984 como vice-coordenadora da Central Única de Trabalhadores no Acre. No ano seguinte, filiou-se ao Partido dos Trabalhadores. Posiciona-se como centro-esquerdista. Vereadora de Rio Branco, deputada estadual do Acre e senadora da República, possui 34 anos na política. Entre as mais de 100 proposições apresentadas pela senadora desde o primeiro mandato, destacam-se 54 projetos de lei, dentre eles o texto propondo a criação do Fundo de Participação dos Estados e do Distrito Federal para as unidades de federação que abrigarem em seus territórios unidades de conservação da natureza e terras indígenas demarcadas. No âmbito da Operação Lava Jato, Marina foi citada em delação premiada pelo ex-presidente da OAS, Léo Pinheiro. Ele disse que teria ajudado a campanha de Marina Silva com dinheiro de Caixa 2 para pagar despesas de campanha à presidência em 2010, quando ela fazia parte do Partido Verde. Michel Miguel Elias Temer Lulia. O advogado, escritor e atual presidente da República, natural do Tietê, no estado de São Paulo, tenta a reeleição pelo Partido do Movimento Democrático Brasileiro. Tornou-se o segundo tesoureiro do Centro Acadêmico 11 de agosto da USP. Foi professor de Direito Constitucional da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, onde deu aulas de Direito Civil e foi diretor do Departamento de Pós-Graduação. Em 1981, filiou-se ao PMDB. Se posiciona como centro-direita. Foi procurador-geral do Estado de São Paulo, secretário de Segurança Pública do Estado de São Paulo, deputado federal do Estado de São Paulo, presidente da Câmara dos Deputados, presidente da República interino, vice-presidente da República e atual presidente da República. Está na política há 37 anos. Durante a elaboração da Constituinte, posicionou-se contra a pena de morte, a estabilidade do emprego, a desapropriação de propriedade produtiva, a estatização do sistema financeiro, a jornada semanal de 40 horas, o voto aos 16 anos, a reforma agrária e o monopólio da distribuição do petróleo. Ele defendeu a legalização do aborto, o presidencialismo, a aposentadoria proporcional, o direito de greve e um mandato de 5 anos para presidente. Foi indicado pelo governo Fernando Henrique Cardoso para a relatoria da reforma da Previdência. Votou favoravelmente durante esse governo a criação da CPMF. Foi o presidente da Comissão de Finanças e Tributação na Câmara. Em 99, Temer rejeitou vários pedidos de abertura de processo de impeachment contra Fernando Henrique Cardoso. Defendeu a preservação da Justiça do Trabalho. Integrou a Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania. Em abril de 2009, em meio ao escândalo das passagens aéreas, foi revelado que em janeiro de 2008, Temer viajou com familiares e amigos para Porto Seguro, na Bahia, com os voos sendo custeados por sua cota parlamentar.
Em dezembro de 2009, seu nome foi citado 21 vezes na Operação Castelo de Areia, que investigou supostos crimes financeiros e lavagem de dinheiro no Grupo Camargo Correia. Ainda foi citado como beneficiário do escândalo do Mensalão no Distrito Federal. No início de abril de 2011, foi revelado que Temer fazia parte de um inquérito no Supremo Tribunal Federal por suspeita de ter recebido propina de empresas prestadoras de serviços ao Porto de Santos. Foi articulador do impeachment à presidente Dilma Rousseff, baseado no áudio de sua autoria que vazou pelo WhatsApp para o grupo do PMDB, como se ele já houvesse tomado posse como presidente da República, pouco antes da votação do impeachment iniciar na Câmara. Em 2017, Temer tornou-se o primeiro presidente da história do Brasil a ser denunciado ao Supremo Tribunal Federal no exercício do mandato, por suspeita de corrupção passiva. De acordo com documentos oficiais do governo americano, foi um informante da Embaixada nos Estados Unidos do Brasil e descrito como um trunfo para os interesses das empresas americanas em vários documentos diplomáticos que foram trazidos a público. Rodrigo Felinto e / Epitácio Maia. O bancário é registrado no Consulado do Brasil em Santiago, no Chile. Naturalizado brasileiro, filiado ao Democratas, se posiciona como pré-candidato com base política no Rio de Janeiro. É filho do ex-prefeito do Rio de Janeiro, César Epitácio Maia. Foi nomeado secretário de governo da Prefeitura do Rio de Janeiro na gestão do aliado Luiz Paulo Conde. É deputado federal por 5 mandatos consecutivos desde 1999. Está na política há 22 anos. Enquanto secretário do Rio, criou a Secretaria Especial do Trabalho, o Projeto Cidadania, que auxilia famílias carentes da cidade, e o ordenamento de feiras e mercado ambulante. Foi vice-presidente da CPI do Banestado na Câmara. Atuou na articulação para aprovação da medida provisória do futebol. Integrou as comissões de Finanças e Tributação, Constituição, Justiça e Cidadania, Fiscalização Financeira e Controle, Legislação Participativa e Relações Exteriores e de Defesa Nacional. Como presidente da Comissão Especial de Saneamento, analisou a nova política de saneamento básico do país. Assumiu a presidência da Comissão de Viação e Transporte da Câmara. Atualmente, integra a Comissão Especial que elabora as propostas para a reforma política. Foi presidente da Comissão Externa para a Jornada Mundial da Juventude em 2013 no Rio. Foi o relator da proposta de reforma política que buscava inviabilizar fiscalização sobre doações e diminuiria sanções sobre quem usasse dinheiro irregular para campanhas políticas. O nome do candidato já apareceu em investigações da Operação Lava Jato, quando teria trocado mensagem de celular com o empreiteiro Léo Pinheiro do grupo OAS para tratar de doações eleitorais. A Polícia Federal concluiu as investigações e demonstrou indícios de corrupção passiva e lavagem de dinheiro. Ele é acusado de prestar favores políticos e defender interesses da empresa OAS no parlamento. Documentos liberados pelo Supremo Tribunal Federal acusam Maia de ter pedido e recebido propina no valor de R$600 mil, além de outros recursos ainda não contabilizados da Odebrecht. Rui Costa Pimenta. O jornalista natural de São Paulo, filiado ao Partido da Causa Operária com base política em São Paulo, se encontra como pré-candidato. Neto de João da Costa Pimenta, que foi um dos fundadores do Partido Comunista Brasileiro e da Liga Comunista Internacional. Rui é formado pela Faculdade Casper Libero, tendo já atuado nos movimentos estudantil e sindical. Foi um dos fundadores do Partido dos Trabalhadores em 1980 e integrou a tendência petista Causa Operária. Após divergências políticas, a Causa foi expulsa pelo partido em 1995, ano de fundação do PCO. Edita o periódico Causa Operária. Se posiciona como extrema esquerda, não possui mandatos na política. Em 2006, o Tribunal Superior Eleitoral indeferiu o pedido de registro de candidatura de Pimenta, alegando erro na prestação de contas relativa à campanha presidencial das eleições de 2002. Valéria Monteiro. A jornalista, modelo, atriz e apresentadora da televisão brasileira é natural de Belo Horizonte. É filiada ao Partido da Mobilização Nacional, se encontra como pré-candidata. Modelo e bailarina, iniciou a carreira jornalística em Campinas, numa afiliada da Rede Record. Em 86 foi contratada pela Rede Globo e atuou na empresa por 8 anos. Foi capa da revista Playboy e atuou em canais como GNT, Rede TV, Discovery, Bloomberg, NBC e Canal Viva das organizações Globo. Atuou como atriz na minissérie Incidente em Antares. Foi garota propaganda na campanha eleitoral televisiva de José Serra. Atualmente é dona de uma produtora independente chamada Toda América e apresenta um programa na Paradiso FM do Rio. Se posiciona como direita, não possui mandatos na política. Se envolveu em polêmica contra Bolsonaro ao comparar num vídeo postado no Facebook o discurso do candidato ao de Adolf Hitler. No entanto, Valéria afirma que o objetivo da postagem não foi ofensivo, mas como um convite para o debate. Esse vídeo possui conteúdo meramente informativo, sem posicionamentos políticos ou partidários.
A maior parte desse conteúdo advém do site Wikipedia na internet. Quaisquer mudanças oficiais do atual cenário político desses pré-candidatos não terá sido informada nos principais meios de comunicação antes da elaboração desse conteúdo.